Signo de Gêmeos inicia essa segunda quinzena com a energia da Torre. É o caso de vocês iniciarem esse período já passando por uma... Acredito que muitos irão passar, já estão passando ou irão passar por algum tipo de abalo e em algum aspecto da vida, ou inclusive a vida de alguns de vocês pode estar sendo de certa forma desestruturada por eu vejo aqui por conta de situações que podem pegar vocês de surpresa e fazer com que certas crenças que vocês têm sejam crenças ilusórias, baseadas em ilusões, sejam destruídas, entre aspas. Há a tendência aqui, como eu já falei, de ocorrer situações inesperadas, e eu vejo mais situações que podem causar algum tipo de frustração a vocês. Talvez vocês acreditarem que uma determinada situação vai se desenvolver de um certo por um certo caminho, mas pode ocorrer algo inesperado que faz com que vocês se frustrem. A situação não desenvolve da forma como vocês queriam, mas ao mesmo tempo pode resultar numa libertação de certos paradigmas que são limitantes. Vejo alguns conseguindo, através de situações como essa, que podem trazer frustração, alguns conseguindo se libertar de certos condicionamentos, comportamentos, hábitos que não são saudáveis, inclusive situações, relacionamentos também que não são saudáveis e que podem vir a ruir através ou de uma revelação ou de realmente uma situação que pode acontecer de súbito. O obstáculo aqui, só tomar cuidado com atitudes impulsivas durante esse período, também agir baseados na raiva, na frustração, já que há essa tendência a vocês se frustrarem com frequência em determinadas situações e ou em relação às pessoas aqui, para não acabar se frustrando ainda mais, porque pode ser o caso de alguns querer manter a situação, ou uma situação que pode até não trazer benefício a vocês. Pode até ser um relacionamento também, querer manter isso a todo custo, e se vocês fizerem isso, resistir a essa tal ruptura ou quebra de paradigma, é mais possível de vocês acabarem se frustrando ainda mais e sofrendo com a situação. Se não me engano, o signo de Aquário saiu o mesmo arcano da Torre no mesmo lugar, como a energia predominante do período. Alguns podem realmente, e como saiu o Cavaleiro de Espadas aqui, alguns podem realmente estar lidando com pessoas do signo de Aquário. Eu vou deixar, ou tem Aquário no mapa, em todo caso vou deixar nos cards, porque vocês podem esclarecer ainda mais a situação. Para alguns de vocês pode inclusive ter sido um relacionamento que se rompeu recentemente, tanto é que a Torre demonstra isso. E isso pode afetar muito as situações nesse período. O obstáculo aqui tem o Cavaleiro de Espadas, como eu já falei. Eu vejo uma dificuldade na comunicação, onde vejo inclusive influência de pessoas também na situação. Como o Cavaleiro de Espadas tem afinidade com o elemento de vocês, o elemento ar, tanto pode ser vocês aqui, o aspecto da personalidade de vocês,
quanto alguém que vocês estarão lidando nesse período, que seja de personalidade semelhante à de vocês, que tem um dos signos do elemento ar predominante na personalidade, como Gêmeos, Libra ou Aquário, como eu já falei, que realmente alguns podem estar lidando com Aquário. Ou Libra, porque o arcano aqui do Cavaleiro de Espadas nesse deck tem a balança, então alguns também podem estar lidando com Libra. Mas eu vou falar as duas possibilidades. Primeiro, se for um aspecto da personalidade de vocês aqui, que eu vejo mais forte como obstáculo, mostra aqui uma certa dificuldade na comunicação. E isso pode advir de agressividade, como eu falei. Essa questão das frustrações pode dar tendência a vocês falarem muitas coisas de forma agressiva com as outras pessoas. Na impulsividade, como eu falei para vocês tomarem cuidado. Querer adotar uma posição de justiceiro. O justiceiro é mais para o lado negativo. E querer que uma situação se resolva a todo custo, mas eu não vejo um certo equilíbrio nisso. Pode ser o caso de muitos de vocês terem a tendência a querer discutir com as outras pessoas, pontos de vista, mas de uma forma agressiva, não politizada. Me veio essa palavra agora, que eu não uso muito, mas me veio, deve ter algum motivo. Não vejo também essa questão da diplomacia, já que o obstáculo aqui, vejo um certo extremismo. Então, o obstáculo é justamente isso, tomar cuidado com esses comportamentos, principalmente em se comunicar com essa energia agressiva, de raiva, na impulsividade, agir também sem pensar direito, que tem muito essa tendência com a energia da torre, porque isso será obstáculo para vocês nesse período, pode causar transtornos, pode resultar em conflitos com outras pessoas, inclusive a frustração de objetivos, inclusive separação de relacionamentos por causa desse comportamento. E também existe a possibilidade de vocês lidarem com alguém que pode agir assim também, e que é o obstáculo. Em todo caso aqui, é necessário vocês prestarem atenção na comunicação, principalmente, evitando se comunicar de forma agressiva. No centro de atenção tem o 7 de ouros, é o que eu vejo mesmo. O 7 de ouros também remete muito à paciência, vocês precisam ter paciência. Para quem está nessa energia de frustração, de estarem frustrados com frequência em relação a pessoas ou situações, é necessário vocês praticarem mais a paciência. Mas o 7 de ouros aqui como centro de atenção, além disso, da questão da paciência, de compreender que há um momento certo para que existe um processo de desenvolvimento para que as coisas alcancem a sua estabilidade. Como por exemplo, se vocês, como é naipe de ouros, alguns de vocês podem estar se frustrando mais em relação ao aspecto material e ou profissional. Alguns podem, como por exemplo, estar muito tempo aguardando uma determinada quantia de dinheiro, ou chegar, ou ser liberada, e isso está causando muita dor de cabeça, ou realmente aguardando há muito tempo que haja melhoria no aspecto financeiro e ou profissional aqui. E como centro de atenção mostra para que vocês sejam pacientes, porque provavelmente quem está esperando algo vir a vocês, porque é um arcano que remete muito a recompensas. Quem se dedicou para isso, para obter o que tem em mente, seja uma quantia de dinheiro, seja reconhecimento profissional, seja a melhoria
o alcance da estabilidade material, se vocês se dedicaram a isso e ainda estão se dedicando a isso, tendo paciência, aguardando o momento certo, sendo organizados, enquanto o objetivo de vocês não floresce, porque o 7 de ouros remete muito à plantação, a pessoa plantar semente e aguardar o momento certo dela florescer, dela dar frutos. Como vocês podem ver aqui, este homem está aguardando os pentáculos aqui estarem maduros, a semente amadurecer. Então, o centro de atenção pede para que vocês prestem atenção nisso, vocês compreenderem que tudo tem um processo determinado para conseguir alcançar o amadurecimento, a estabilidade aqui. Isso pode se encaixar em qualquer aspecto da vida, mas eu vejo principalmente afetando o âmbito material e profissional. O centro de atenção já foi o que vocês precisam desapegar e ou evitar. Nesse período tem um cavaleiro de ouros. Também pode ser o caso de vocês lidarem com pessoas do elemento terra, touro, virgem, capricórnio, mas não necessariamente. O que eu vejo aqui, se for isso, uma pessoa que tem essa personalidade desse elemento, provavelmente essa pessoa pode ser muito teimosa ou teimoso, pode ser uma pessoa comodista ou ser excessivamente cautelosa, principalmente em relação a dinheiro, a se arriscar em novos projetos, em investir tempo, dinheiro em determinadas situações. Para alguns pode inclusive lidar com uma pessoa que é preguiçosa nesse âmbito. E inclusive essa questão do excesso de cautela faz com que a pessoa fique muito empacada em determinadas situações devido ao medo de se arriscar, principalmente nesse aspecto profissional e ou financeiro aqui. Se for esse o caso, procurem evitar pessoas que são assim e têm essa personalidade mais para o lado negativo do elemento terra, que tem essa lentidão ao lidar com essas questões materiais principalmente. Mas o que eu vejo aqui é a energia, essas características que eu citei, que alguns podem estar se comportando dessa forma. E é necessário, quem se identificou com isso, é necessário vocês procurarem evitar se comportar dessa forma, porque isso pode estar causando também, inclusive, o fracasso de certas situações e a frustração também. O que vocês precisam incorporar ou como vocês devem agir, tem o pajem de copas. Também pode ser o caso de alguns lidarem com pessoas do elemento água, câncer, escorpião, peixes, mas o que eu vejo aqui é que vocês precisam, devido a essa energia de agressividade aqui, pode ser o caso, e como alguns de vocês podem ter passado por uma ruptura recente com uma pessoa específica, pode ser o caso e ruptura essa que pode ter sido causada por vocês. Se esse for o caso, eu vejo que quem está numa situação como essa sabe, se esse for o caso, pode ser que seja necessário vocês se comunicarem à pessoa que vocês tiveram esse abalo. Pode ter sido resultante inclusive de uma discussão, como por exemplo algo falado no calor do momento, que pode ter causado isso. Para quem está nessa situação, é necessário que vocês demonstrem o sentimento. Pode inclusive ser necessário que vocês peçam desculpas à pessoa, mas principalmente vocês tendo que demonstrar o sentimento à pessoa que vocês
podem ter falado coisas no calor do momento. Isso para quem passou por essa situação. Agora, de forma geral aqui, vocês precisam, além de serem mais, demonstrar mais o lado emocional, porque eu vejo muito a questão racional aqui, sendo até inclusive um obstáculo para vocês nesse período. Também é necessário vocês terem que aprender mais com as próprias emoções, porque eu vejo uma parcela de vocês tendo problemas com a raiva, e isso faz com que vocês realmente falem coisas sem pensar, ajam sem pensar, falem coisas para ferir as outras pessoas e provavelmente depois se arrependem. Quem se identificou com isso, vai ser necessário vocês tomarem cuidado com a imaturidade, porque isso vem muito da imaturidade emocional. De não conseguir obter o próprio domínio das emoções. Alguns de vocês podem explodir com muita facilidade. E esse pajem vem aqui dizendo que é necessário vocês começarem a aprender mais com as próprias emoções, entrar mais em contato com essas emoções, buscar refletir no porquê de vocês agirem dessa forma, que me parece ser bastante instintiva até, e pode até cegar muita gente. Quando se frustra, pode agir de uma forma bastante agressiva mesmo, principalmente nas palavras. E é necessário vocês aprenderem com isso, também aprender a desenvolver mais esse lado sentimental e também intuitivo. Pode ser o caso aqui de vocês obterem comunicação de uma pessoa que vocês possuem carinho, e que pode inclusive ajudar vocês a passar por esse momento turbulento que alguns estão passando. Essa pessoa pode ter signo de água, mas não necessariamente. Mas o que eu vejo principalmente é vocês tendo que aprender a amadurecer mais esse lado sentimental, que alguns podem ter dificuldade de obter o domínio das próprias emoções. O pajem é uma energia bastante imatura. Ele não chegou a ser rei. O rei é que tem o controle, o domínio das próprias emoções, porque ele já tem bastante experiência com isso. Pajem é só remete a uma pessoa que está iniciando essa jornada ainda. A gente está aprendendo, ainda tem muito que aprender quanto a esse aspecto emocional e no âmbito afetivo. Acredito que boa parcela de vocês podem se identificar com isso, principalmente quem tem dificuldade em controlar as próprias emoções, não compreende direito também as próprias emoções. E o conselho aqui tem o arcano além da ilusão, que seria o julgamento. Me mostra aqui que é necessário vocês, obviamente, como diz o título da carta, vocês precisam se libertar das ilusões que vocês podem estar criando, e isso me remete muito a crenças que vocês podem ter que foram baseadas em ilusões, conceitos superficiais, e que provavelmente serão rompidos aqui com situações que vão trazer esse flash de clareza sobre a verdade, sobre a realidade como ela realmente é. E o que eu vejo aqui como conselho também é que vocês precisam reavaliar. Pode ser que seja necessário reavaliar certos conceitos, já que há a tendência a vocês romperem com certos paradigmas, mas também reavaliar o passado, situações que vocês já passaram que podem ter causado essa mesma sensação de frustração, podem ter causado essa raiva também, essas explosões, para que vocês busquem
avaliar, busquem ter a consciência do padrão que vocês podem estar repetindo, para que vocês consigam se libertar disso. A torre também remete a, como eu falei, condicionamentos. Então, e o julgamento também remete a isso, a se libertar de hábitos, padrões, inclusive de vidas passadas, mas não necessariamente só para quem acredita nisso, que não acrescenta, não pode, inclusive, não ser saudável para a vida de vocês. E vocês precisam, para ter consciência disso, desses padrões, é necessário fazer uma reavaliação do que vocês já viveram. Inclusive, reavaliar as próprias atitudes em situações passadas. O julgamento também fala de aceitar o passado como ele realmente foi. Se for necessário, perdoar pessoas, se houver pessoas envolvidas na situação, perdoar as pessoas, aceitar que elas tomaram as atitudes que no momento para elas foram as atitudes que elas achavam que era certo, e também perdoar a si próprio, caso vocês tenham errado numa situação passada. E como eu vejo aqui o pajem de copas que eu falei, da questão de pedir desculpas, podem ser alguns de vocês tendo que pedir desculpas a alguém por ter falado algo que causou algum abalo numa relação, ou alguém pode fazer isso em relação a vocês. Mas eu vejo muito mais vindo de vocês essa necessidade, tanto é que tem o julgamento aqui como conselho. Pode ser o caso de vocês terem que se perdoar e também perdoar, sejam pessoas ou realmente situações passadas aqui. Ter que aceitar isso para conseguir se libertar de certos condicionamentos e comportamentos até. É isso. Espero que eu tenha ajudado e até a próxima.